Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui pesquisa que foi feita aí para as eleições presidenciais de 2026. Olha, são muitos números de segundo turno. Tem cenário com Lula disputando contra vários candidatos, digamos assim, da direita e também candidatos bolsonaristas. Aí tem cenário sem o Lula, com o Haddad disputando contra Bolsonaro, contra Tarcísio, contra Pablo Marçal, contra Ronaldo Caiado. O Instituto perguntou também: e se o Lula não puder disputar, quem você acha que deveria ser o indicado ou apoiado pelo ex-presidente, pelo governo Lula? E aí tem números ali que, olha, vão causar aqui surpresa em muita gente. Então, fiquem até o final do vídeo. Tem também aprovação do governo, rejeição. Olha, essa aqui é uma pesquisa bastante interessante pra gente analisar com calma, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte. Joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então a Quest divulgou aqui, né, uma pesquisa que ouviu muita gente, inclusive. Segundo foi divulgado aqui, 8.598 pessoas entre os dias 4 e 9 de dezembro, e tem uma margem de erro de 1 ponto, para mais ou para menos. E essa pesquisa, bom, vamos lembrar que entre 4 e 9, eu estava tendo um grupo aqui, o pessoal falou: não, foi só o Lula ter um novo problema, aí o pessoal já fez pesquisa. Não, ela até começou antes, você tem um período de registro, então aqui não é porque o Lula internou de novo para fazer um novo procedimento que foram para a rua pesquisar. Pelo jeito, ela já estava ali então acontecendo quando tudo isso aconteceu com o atual presidente, que, segundo o boletim médico, vem se recuperando bem. Procedimento, segundo foi divulgado aí, procedimentos normais, já esperados, né, depois que ele sim teve que ser levado às pressas, aí depois um novo procedimento, mas esse, segundo consta, já dentro do planejamento inicial. Então a pesquisa aqui testou cenários de segundo turno apenas, não tem cenários de primeiro turno. E aqui, Lula contra vários candidatos. Vamos lá, primeiro contra Bolsonaro. Lula venceria 51 contra 35 do ex-presidente. Então, uma vantagem de 16 pontos, muito maior do que aquela que Lula teve quando foi eleito em 2022, em que a diferença ficou de 2 pontos. Esse instituto aqui, o Quest, não foi, né, daqueles que tiveram um acerto maior. Mas vamos deixar isso para lá por enquanto. Vamos analisar que esse Lula tem uma vantagem de 16 pontos. É muita coisa mesmo aqui. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível, né? Então testar o Bolsonaro aqui é só para ver como que tá ele com o seu eleitor. E se for o Lula contra Tarcísio, aí a vantagem para o atual presidente seria ainda maior. Lula marcaria 52 contra 26 do Tarcísio. E nós temos aqui, né, indecisos, branco, nulo. Pessoal, se acontecer, e existe uma chance desse cenário acontecer, é claro e óbvio que o Tarcísio não vai ter só 26. É que tem uma parcela de gente que olha pra cá e fala: não, se o Bolsonaro não tiver, eu não voto em ninguém. Mas se, né, de fato esse for o cenário, é claro que esse eleitor que tá aqui agora, branco, nulo e sem um mito, eu não voto em ninguém, votaria contra o Lula, em qualquer candidato. Então, votaria no Tarcísio, votaria se for o Pablo Marçal e tal. Então, é um cenário de momento, né, que o Instituto traz para nós. Mas, mesmo assim, mostra uma larga vantagem do atual presidente sobre outros possíveis adversários, dentre eles o Tarcísio, governador de São Paulo. Lula contra Pablo Marçal, vejam só que o Lula continuaria com os 52, só que o Pablo Marçal tem um pontinho a mais do que o Tarcísio. O Pablo Marçal aparece aqui com 27 pontos. E Lula contra Caiado, que é o atual governador de Goiás, Lula 54, Caiado 20. Então a gente observa que o Lula tem entre 51 e 54. 51 se for o Bolsonaro, 54 Caiado. Então o atual presidente parece ter um percentual de segundo turno consolidado aqui acima de 50% dos votos totais, o que não representa votos válidos, que aí você tem que desconsiderar branco, nulo, indeciso e tal. E o Caiado, é bom lembrar que está inelegível, a gente nem gravou disso aqui ainda, muita coisa acontecendo, mas quando a pesquisa foi feita, o Caiado estava elegível e ele ficou inelegível porque o PL do Bolsonaro, vejam só como são as coisas, entrou com uma ação no TRE que acabou condenando o Caiado por abuso de poder político nas eleições de 2024. O Caiado fez reunião lá
no Palácio das Esmeraldas, um jantar, e aí o pessoal apontou que esse jantar teve ali foi campanha para o candidato dele, Sandro Mabel, que inclusive daí agora também é uma situação bastante delicada para o Sandro Mabel, porque teve cassado o seu registro, ele foi eleito e vai assumir agora em janeiro, então vão entrar com recurso, tanto o Sandro Mabel, assim como o Caiado. Óbvio que vão recorrer até a última instância, mas neste momento o Caiado está inelegível e ele tem se defendido, inclusive citando episódios do próprio Bolsonaro, pedindo votos para outras pessoas, do Lula pedindo voto para o Boulos, da Dilma lá atrás. Então Caiado tem agora usado aí outros episódios para se defender. Se ele vai conseguir ou não é uma outra questão, mas chama atenção que foi o PL do Bolsonaro que entrou com a ação contra o Caiado, tornando-o inelegível e cassando o registro ali do prefeito eleito Sandro Mabel de Goiânia. Agora aqui testaram o Haddad contra esses mesmos candidatos, né? Se o Lula não for candidato, o nome nesse momento mais forte é o do Haddad, dentro ali para, digamos assim, das discussões de bastidores, né? O Haddad venceria o Bolsonaro 42 contra 35. Vejamos que o Lula marcava 51 e o Bolsonaro os mesmos 35. Então do Bolsonaro não mudou nada, mas o Lula teria uma folga maior do que a que o Haddad apresenta. A folga do Lula era de 16 pontos, o Haddad é apenas 7. Então vamos ver se isso aqui acontecer. Claro, pode ser que o Haddad cresça e tal. O Haddad contra o Tarcísio. Haddad 44, Tarcísio 25. Haddad contra Pablo Marçal, o petista marcaria 42 contra 28 do Coach. Aqui o Coach aparece melhor do que o Tarcísio, assim como no cenário com o Lula, hein? Tomar cuidado. O Haddad contra o Caiado, 45 para o candidato do PT, contra 19 para o governador de Goiás. Então, em todos os cenários, tanto Lula quanto Haddad venceriam seus adversários, porém, Lula tem uma margem bem maior do que a que o Haddad apresenta para outros nomes. Aqui vai trazer sobre conhecimento potencial de votos e rejeição de algumas lideranças políticas. Quem tem aqui o maior potencial de votos é o Lula, com 52%, dizendo que conhece e votaria. A rejeição ao Lula é de 45%. Bolsonaro é o mais rejeitado de todos. 57% não votaria nele de jeito nenhum, enquanto 37% que conhece e votaria. Depois vem o Haddad, com 31% de conhece e votaria e uma rejeição de 52%. A rejeição do Haddad é a mesma de Ciro Gomes. 52% diz que não votaria de jeito nenhum, nem no Haddad, nem no Ciro. E o Ciro foi 29% citado como quem diz que conhece e que votaria no Ciro. Michele Bolsonaro, 28% de conhece e votaria, 51% de rejeição. Aí outros candidatos aqui, né, tem um índice de conhecimento menor. Então, Pablo Marçal, 25%, conhece e votaria, 43% de rejeição, mas 32% diz que não conhece Pablo Marçal. E outros nomes mais aqui, né? Então a gente tem que ver, por exemplo, o Ciro nem fala que é candidato, então a Michele Bolsonaro também diz que vai disputar, ou dizem que ela vai disputar o Senado pelo Distrito Federal. Agora aqui tem uma pergunta curiosa. Se o Lula não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato do governo? Vejam só, o Haddad é citado por 27%. E em segundo lugar, você pode pensar, vem o Camilo Santana, vem o Geraldo Alckmin. Não, em segundo lugar, Ciro Gomes, com 17% de citações de que o Ciro deveria ser o candidato do governo Lula caso o Lula não pudesse disputar as eleições. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo que eu quero dar uma olhadinha nos comentários aí. Me causou surpresa, confesso para vocês. O Alckmin aparece em terceiro com 14%. O Eduardo Paes com 4%, bem distante. Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, com 2%, e a presidente do PT com 2%. Mas a maioria estão indecisas aí. 33% não responderam, não souberam responder. E se o Bolsonaro não for candidato, quem é o nome mais forte contra o Lula? Perguntou o Instituto. Aqui Michele lidera com 21%, o Pablo Marçal com 18%, Tarcísio 17%, Simone Tebet com 10%, também me causou surpresa ver a Simone Tebet entre a candidata aqui citada mais forte contra o Lula, se o Bolsonaro não disputar. Ratinho Júnior 7%, Romeu Zema 10%, Caiado 3% e 21% de indecisos. A avaliação do presidente Lula é
ele é aprovado por 52 e desaprovado por 47. Tá bem pau a pau aqui quase, hein? Então é isso, pessoal. Inclusive aumentou um pouquinho a aprovação, era 51 antes, e a desaprovação aumentou 2 pontinhos, era 45. Então uma diferença de 6 agora é de 5. Bom, a gente vai ficar sempre atento, né, em relação a pesquisas. Isso aqui não quer dizer muita coisa, porque daqui até 2026, olha, tem aí quase uma eternidade, porque acontece muita coisa daqui até lá. Mas serve como parâmetro para os políticos verem seus posicionamentos, tentar algumas articulações, vamos ver. E qualquer novidade a gente traz para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo, bora trazer mais pessoas para cá. Valeu, até mais!